Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinha procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos aqui no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, para juntos celebrarmos com alegria esta nossa Santa Missa. Estamos celebrando com a liturgia da Igreja o nosso 6º domingo do tempo comum. Estamos celebrando o último domingo desse tempo, porque no próximo domingo já estaremos celebrando o 1º domingo da Quaresma, este grande tempo penitencial de conversão que nos preparará para a Semana Santa e, consequentemente, a ressurreição do Senhor. Isso tudo nessa próxima quarta-feira, quando nós recebemos as cinzas, na quarta-feira de cinzas, recebendo estas cinzas, então entramos nesse tempo de meditação, tempo penitencial, de retomada de consciência e um desejo forte de conversão interior, para que nós possamos caminhar com Jesus, para que com Jesus nós possamos ser libertados de todo o mal. Então, agradeço você, a sua participação nesse momento conosco, para que a gente possa fazer esse momento de reflexão da palavra de Deus, nesse momento de interiorizar esta palavra em nossa vida, interiorizar esta palavra, colocar esta palavra dentro de nós, para que esta palavra possa ressoar, transformar e fazendo sempre mais, ir adiante e não retornar, mas caminhar sempre diante de Deus com toda a força, com toda a fé, sem jamais desanimar, sem jamais também muitas vezes duvidar, mas confiar e se apresentar diante de Deus com toda a confiança e com todo o amor. Tenho meditado esta semana, é a primeira vez, comentava isso com alguns amigos, que é a primeira vez que eu vejo em toda a minha vida um carnaval, uma semana de carnaval sem carnaval, porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social, nós estamos vivendo esse tempo de que nós não podemos estar juntos e nem muitas vezes concelebrar ou confraternizar juntos. Algumas pessoas têm dito muitas vezes que essa epidemia é culpa de Deus. Aliás, que Deus está culpando a humanidade, que Deus está culpando principalmente o Brasil por causa do nosso último carnaval, onde o demônio espizingou Jesus diante da comissão de frente de um dos desfiles das escolas de samba. Então, que isso é culpa realmente, né, do carnaval. Eu acho, né, essa afirmação uma afirmação muito leviana e muito pesada, né? Eu acho que Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar, muito mais importantes para olhar e para castigar, se assim algumas pessoas enxergam, porque existem coisas muito piores. Deus
Ele, na sua infinita misericórdia, nos deu uma coisa muito importante. Nos deu a liberdade de escolher aonde nós devemos caminhar, aonde nós devemos ir. E se Ele nos deu o caminho de discernir, se Ele nos deu o caminho de pensar aonde devo caminhar, aonde devo ir, a liberdade é nossa. E nós temos a liberdade de atrair ou as coisas boas ou as coisas ruins nesta vida. Isso não depende muitas vezes de Deus. Agora, culpar o carnaval, dizer que o carnaval é a culpa desta pandemia que nós estamos vivendo, isso é uma falácia que chega a ser até uma falácia criminosa. O carnaval não tem nada a ver com isso. Agora, nós temos a ver com isso porque muitas vezes eu tenho o meu coração fechado para identificar a dor do meu irmão. Eu tenho o meu coração fechado para sentir e solidarizar com aquele irmão que sofre. Veja, a pandemia chegou e muitas pessoas ainda não aprenderam, mesmo com esta pandemia. E creio que se viesse até mesmo um dilúvio, o povo também não ia aprender com o dilúvio, porque o povo anda com o coração realmente fechado. O povo anda com o coração realmente fechado para as realidades sobrenaturais. E nós que estamos caminhando, nós que caminhamos e desejamos que o Espírito se faça vida na nossa vida, devemos abrir os corações para enxergar que o nosso Deus não é um Deus que castiga, não é um Deus que mata, não é um Deus que se vinga. Muitas vezes nos foi apresentado esta concepção errada de Deus. O nosso Deus deve ser o Deus de Jesus Cristo, o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que fortalece, o Deus que cura. Nosso Deus não pode ser um Deus farisaico, um Deus que se vinga de tudo, um Deus que mata. Se fosse assim, este Deus não teria enviado na plenitude dos tempos seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Este Deus teria condenado a todo mundo, já teria destruído este mundo, mas Ele assim não fez, porque Ele é um Deus de amor e misericórdia. E o nosso Deus deve ser o Deus de Jesus Cristo, o Deus daquela parábola do Pai misericordioso. E hoje nós vemos a misericórdia na vida deste homem leproso do Evangelho, que ele, na sua ousadia, que nós lembramos a primeira leitura de Levítico, que lemos agora de pouco, nós lembramos que todo homem impuro na lei mosaica é um homem amaldiçoado, que todo homem leproso é um homem amaldiçoado, foi amaldiçoado pelos seus pecados. E este homem amaldiçoado, ele não pode viver em sociedade, ele não pode viver no meio do povo. Este homem amaldiçoado, este homem impuro, tocado por esta doença, por esta lepra, tem que ser colocado para fora, tanto do convívio das pessoas na sociedade, quanto também do convívio religioso. Este homem tem que estar fora. Mas este homem leproso, que nós não sabemos quem é, mas cheio de fé e ousadia, corre a Jesus pedindo: se tu queres, tens o poder de me curar. E esta fé audaciosa comove o coração de Jesus, que cheio de compaixão diz: eu quero, fica curado. E devolve então aquele leproso a sua saúde. Mas nós precisamos lembrar que os milagres que Jesus opera não tem somente a característica física de devolver o físico são, mas também o espiritual. Ele cura aquele homem leproso e devolve àquele homem a dignidade que lhe foi roubada, devolve àquele homem o convívio da sociedade, devolve àquele homem o convívio religioso, devolve àquele homem tudo aquilo que ele tinha perdido por causa da maldição da lepra. O Senhor coloca aquele homem novamente ao serviço dos demais. E
Jesus pede, vai e mostra ao sacerdote do templo que você foi verdadeiramente curado. Jesus cumpre a lei mosaica diante da cura daquele homem. E ali então o homem se mostra agradecido. E assim somos nós que muitas vezes também, curados desta lepra espiritual, devemos também apresentar diante de Deus a nossa vida em louvor, apresentar diante de Deus a nossa vida em graça. Olha, quantas lepras hoje nós vemos na nossa sociedade, e quantos irmãos leprosos nós temos, os nossos irmãos de rua, as nossas crianças abandonadas, os marginalizados, os colocados ao escanteio da sociedade. Veja que estes hoje são os leprosos desse tempo, e nós devemos promover a eles as estruturas para serem curados e para serem reintegrados na sociedade. Mas também existe uma grande lepra que nós precisamos vencer desta vida, que é a lepra da maldade, que é a lepra do pecado, que é a lepra da falta de amor, de empatia, de sentir com o outro, de estar com o outro, de viver com o outro, esta dimensão do amor de Deus que vem para salvar a todos e não condenar ninguém. Quero repetir de novo que quem se condena, se condena, somos nós mesmos. Quem se sabota somos nós mesmos. Nós que escolhemos, nós temos esta liberdade porque Deus nos amou e nos deu a liberdade de escolher. E então nós precisamos viver nesta certeza, sem perder a dimensão da realidade espiritual e da experiência de Deus, que é a nossa vida, que nos enche de esperança, nos enche de força e nos enche de amor. Então, que a nossa vida corresponda à mensagem do Evangelho, à mensagem de Jesus, que é a mensagem de amor, de esperança e de graça e de salvação. E precisamos lembrar também o que nos dizia, para completar esta nossa reflexão, para que nós não escutamos tantas, desculpe dizer o meu português, tantas baboseiras que nós estamos escutando nesse tempo de carnaval. Repito, que o carnaval não é culpado de nada, sabe? Que o desfile da escola de samba não foi culpado de nada, que isso não é vingança de Deus. Deus não está se vingando de ninguém. Se fosse assim, nós não estaríamos mais aqui, né? Porque eu tenho a responsabilidade pela vida do outro também, eu tenho a responsabilidade pela vida do meu irmão. Mas lembramos o que diz nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela vai dizer, na última passagem da sua vida, lá no seu manuscrito, ela vai dizer: se eu tivesse na consciência todos os meus pecados, possíveis e impossíveis de cometer, até mesmo os piores pecados, eu mesmo assim, pela audácia que invejo de Madalena, eu iria até Deus pela misericórdia e pelo amor. Assim como o leproso foi a Jesus pela misericórdia e pelo amor, assim também devemos ir pela misericórdia e pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e juntos comigo vamos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,